Muita gente sonha, né, com um relacionamento igual aos filmes, um conto de fadas, onde tudo sai bem, onde tem harmonia, onde eles se divertem, dão risada, conseguem conversar sobre tudo. Mas a realidade é que muitas vezes não é assim, não é mesmo? Muitas vezes a vida a dois é um perrengue, é difícil, é trabalhoso, é complicado, cheio de frustração, descontentamento, briga. Um negócio que parece impossível de superar e busca terapia e faz de tudo. E aí você se pergunta, será que é só comigo? Onde será que nós estamos errando aqui? E a verdade, né, é que a vida é uma escola, então os relacionamentos são a universidade. E por quê? Porque a gente aprende com o relacionamento. A gente aprende a nos entender, porque é como um espelho. Sempre que o outro está fazendo algo que me incomoda, aquilo é algo que é meu e que eu vou aprender, eu posso aprender com aquilo. Porque a gente, como ser humano, a gente tem um anseio de viver junto, de estar com alguém. E quando não está, e isso é algo que não é escolhido conscientemente, vira um peso, vira depressão. Não estou falando de solitude, de algo que você pode ter o seu tempo para você, mas a gente, como ser humano, tem um anseio de buscar o outro. Até aí estão acompanhando. Mas então, por que é tão difícil estar num relacionamento? E tem uma chave que talvez sirva para você. Você não é vítima. Você é corresponsável no relacionamento que você está. É isso mesmo. Porque a gente adora culpar o outro, culpar as coisas, culpar o mundo, a política, tudo. A gente culpa tudo, até o cachorro. A verdade é que é bem difícil e precisa de muita coragem olhar para dentro e ver qual é a nossa parte que está criando aquele relacionamento de uma forma que não tá legal. e aí você vê a sua responsabilidade. Não culpa. E aqui eu já vou falar para ficar claro. Não estou falando de relacionamento abusivo, tóxico, para nenhum dos dois lados, quando falta respeito e quando chega em agressões. Isso não é responsabilidade da pessoa que está sofrendo o abuso ou a agressão. Tá certo? Só para deixar claro aqui. Isso não é culpa e nem responsabilidade dela. A pessoa que faz agressão tem que ser responsabilizada por isso. O que eu estou querendo trazer aqui é entender que essa pessoa que está sofrendo esse abuso, está se submetendo, ela tem força para poder sair disso e muitas vezes ela precisa de uma ajuda externa. E aqui vai um exemplo de vida real. Tem a Ana e o Pedro, gasta pra caramba, compra um monte de coisa, compra besteira, compra coisas que são úteis. E a Ana, ela é super resguardada, ela que cuida das finanças e os dois se amam muito, mas eles têm esse problema que aparentemente está ligado com finanças, está ligado com dinheiro. E lembra que eu falei que os relacionamentos são um espelho do que a gente tem dentro da gente? Então isso que eu transpareço é algo que está dentro de mim, escondido de mim mesmo. E aquilo que está no outro, eu estou rejeitando aquilo de alguma forma, eu me defendo daquilo, porque eu tenho medo daquilo, eu tenho um anseio de fazer igual, mas eu não dou conta. Então, talvez a Ana tenha crenças e imagens que levam ela para uma escassez e para um medo de falta. Já o Pedro, por não de repente escutar os sentimentos, não entender quais são as emoções, ele vai no material tentando colocar tudo isso nesse buraco, nesse vazio que ele sente. Então, assim, nenhum dos dois está um contra o outro, e sim vivendo as próprias dores num relacionamento. E aí, qual é o ideal para fazer aqui? Cada um dos dois, e aí não tem como você mudar o outro, lembra? Você vai olhar para você. Então, você olha para suas qualidades, porque nós temos qualidades, nós temos o nosso eu superior, nós temos a nossa luz interna, que brilha nas qualidades que a gente pode transparecer e pode viver em abundância para as outras pessoas e principalmente para o relacionamento. Porém, tem uma outra camada que muita gente não olha, que é a camada das sombras do nosso eu inferior, que são todas as distorções que nós temos dentro da gente. Por exemplo, a hipocrisia, a mesquinharia, a crueldade, tudo o que a gente teme e joga para o inconsciente. Isso não adianta. Isso vai aparecer e vai aparecer principalmente no relacionamento, que deveria ser ou é um lugar onde você tem mais
a intimidade, você acha que você pode se revelar um pouco mais. Mas quando está inconsciente, essas distorções, elas não se revelam, elas atacam o outro. Elas se tornam conscientes para você. Então, primeiro eu trabalho com você, para você entender quais são as suas distorções, falar a verdade para você mesmo, e depois você começar a trazer isso para o seu parceiro, sua parceira, para poder mostrar que você é um ser humano. E na revelação, através da autorrevelação dos dois, essa relação ela vai ou se juntar e formar uma base sólida na revelação, ou então ela vai seguir caminhos diferentes, porque os dois não estão na mesma sintonia. E tá tudo certo, porque eu entendo. Eu acredito que seja melhor, às vezes, a gente seguir caminhos separados do que ficar tentando algo que não está funcionando, mas depois de olhar para tudo isso, depois de reconhecer, de assumir a parte que é sua no relacionamento. E a boa notícia é que dá para fazer isso, sem você se identificar com o seu eu inferior, sem você olhar para essas sombras e falar, ai meu Deus, tudo isso é muito, porque eu nunca fui ensinado a olhar para isso. E eu sei que realmente dá medo no começo, mas pense só, se você está olhando para a sua distorção, você está colocando luz, você já não é aquilo, você é o eu observador, você está olhando de fora. Então você pode olhar aquilo sem se identificar e sem que aquilo atravesse a sua vida e atinja as outras pessoas que você ama, quem você gosta. O Pathwork, ele é um caminho que faz essa trilha. Ele vai para dentro, você vai descobrir quais são as suas defesas, quais são as suas sombras, quais são as suas qualidades, para que você possa ter uma vida mais real, da sua verdade, do seu eu real, conectando com pessoas que fazem sentido com esse seu eu real. Eu sou facilitador de Pathwork e estou com grupos abertos para poder trabalhar esse tema de relacionamento e vários outros temas que abordam a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. E sim, é possível realmente a gente ter uma vida mais equilibrada. E não com fórmula mágica, mas sim com muito trabalho interno. Ressoou para você? Curte, compartilha e comenta aqui se faz sentido para você. Qualquer coisa me chama. Abraço!